Olá, olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Movimento Viver de Arquitetura. Aqui você aprende a chegar aos 10k de faturamento mensal com o seu escritório, sendo ele físico ou home office, ou seja, atingir os 10 mil reais todos os meses com o seu escritório de arquitetura. Eu sou Yasmine Weissheimer, sou arquiteta assim como você. E o tema da nossa aula de hoje é como me destacar na multidão de arquitetos. Tenho certeza, se você acabou de se formar, se você está há pouco tempo no mercado, ou se você está aí remando e não está conseguindo encontrar o seu lugar no mercado, o seu posicionamento, aquele lugar que é somente seu, que você pode cobrar pelo valor que você realmente deseja, que você realmente consegue ser um destaque na sua cidade, na sua reunião, na sua região, em um tipo de projeto especificamente. Independe da área que você deseja se diferenciar. Essa aula é para você aprender um pouquinho sobre isso. E, de fato, a gente olha para o nosso mercado e a gente pensa, meu Deus, tem muito profissional por aqui, né? Como é que eu vou fazer para me destacar? Como é que eu vou conseguir o meu lugar? Como é que eu vou conseguir captar os meus clientes se todas as pessoas que eu conheço fazem os mesmos projetos que eu? Se a cada vez que eu abro meu Instagram aparece milhares e milhares de arquitetos vendendo o mesmo serviço que eu? Essa é uma realidade, sim, ter muitos profissionais no mercado, mas saiba que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todos os profissionais. Cabe a você e saber encontrar o seu lugar, saber encontrar a sua diferenciação. É isso que faz com que mude completamente o jogo e que você de fato consiga se destacar. Realmente consiga se tornar aquele profissional que as pessoas olham e pensam, nossa, esse profissional eu quero fazer meu projeto. É com essa pessoa que eu me encontrei. Essa pessoa entende o que eu tô sentindo. Essa pessoa eu me identifiquei. Esse é o principal objetivo que você deve ter na sua vida, se tratando de marketing, de posicionamento, se tratando de construção de reconhecimento e posicionamento de mercado. E para a gente começar a falar um pouquinho sobre como me destacar, e quando eu falo destacar, eu também estou falando em me diferenciar, né? E, em resumo, é atrair mais clientes, é poder eu escolher os clientes que eu quero atender e, como consequência, também cobrar mais caro pelo meu trabalho. Afinal de contas, é o que a gente busca, né? É ser reconhecido, mas também financeiramente. Não apenas ser reconhecido por ser um bom profissional, por fazer um bom projeto. Afinal de contas, ninguém consegue sobreviver de reconhecimento. A gente sobrevive de ganhos financeiros. E em cima desses ganhos financeiros, a gente também passa a se realizar. Então vamos alinhar aí reconhecimento, né, com relação a de fato o que é ser reconhecido. E o que exatamente seria diferenciação? Então, né, quando eu falo me destacar, eu tô falando de você se diferenciar. E diferenciação basicamente é o quê? A sua capacidade de parecer diferente com relação a todo o restante da nossa concorrência, né? É o cliente olhar para mim e ele não encontrar em outro profissional a pessoa que eu sou. O posicionamento que eu me encontro, a maneira como eu atendo, o meu perfil de projetos, a maneira como eu realmente me posiciono, né? Ele olha para você e ele pensa, eu quero o trabalho deste profissional. Eu quero essa arquiteta, eu quero esse arquiteto. Por quê? Porque você criou uma diferenciação. Esse é o ponto. Quando você atinge isso, você passa a escolher os clientes e não simplesmente pegar o primeiro cliente que aparece na sua vida. Mas, Yasmine, o que exatamente, então, eu vou ganhar com isso? Né? Me destacando. Qual vai ser o resultado desse destaque? Bom, primeiro que você vai ganhar a atenção das pessoas. E de um modo geral, não somente de clientes, mas de fornecedores, prestadores de serviço, né? E visibilidade na sua cidade. E como consequência, você vai conseguir cobrar melhor.
né? Você vai efetivamente ser valorizado e ser escolhido pelos seus clientes. Quem é aluno Arquiteto 10K aprende muito sobre isso, né? Como construir aí a sua diferenciação, tem um módulo específico sobre isso. Inclusive, se você quer se tornar um Arquiteto 10K, final de janeiro abriremos as vagas da primeira turma do ano, que vai ser extremamente incrível. Então, fiquem ligados, que final do mês abre a próxima turma do Arquiteto 10K. Bom, mas uma empresa que nos traz como exemplo a diferenciação, a gente pode usar a Apple, né? A Apple é a empresa mais clássica quando se trata de diferenciação, né? Na Apple tudo é mais caro, mas mesmo assim as pessoas são fãs dessa marca. O que nos faz então comprar a Apple se custa tão mais caro? Por uma série de fatores que fazem com que torne ela realmente diferente, né? É o seu software que é diferente, o design que é diferente, o status social que essa marca transmite para quem usa a Apple e por aí vai, né? Foi uma construção de muitas diferenciações que fizeram com que a Apple se tornasse quem a Apple é. E é isso que eu quero de você, que você consiga também encontrar a sua diferenciação, encontrar o seu lugar no mercado. Porque lugar tem para todo mundo, gente. Se forma arquitetos quase que todos os meses, eu diria a cada 3 meses, a cada 6 meses, sim, se formam. Mas milhares e milhares de pessoas estão buscando reformar suas casas, construir uma casa nova, reformar o seu comércio, fazer uma repaginada em casa, construir uma casa nova, acabou de comprar um apartamento. Diariamente as pessoas estão adquirindo novos bens e desejando transformar os seus ambientes, os seus negócios. Então, assim como tem sim muitos profissionais, também tem muitas oportunidades por aí. Basta, claro, a gente encontrar aquilo que é a nossa diferenciação. Faz sentido para você? O que é diferenciação? Coloca para mim aí no chat. Bom, mas Yasmine, como é que eu faço então para construir a minha diferenciação se eu estou recém começando? Vamos falar um pouquinho para quem ainda não tem projetos, para quem está no comecinho da carreira. É exatamente nesse momento que você tem que começar. E começar da maneira certa. Como? Já pensando qual é o seu lugar no mercado da arquitetura. O que você quer fazer? Quais são os tipos de projetos que você deseja atender? Né? De que forma você pode se posicionar no mercado para que você seja único e não seja só mais um? Né? Vamos parar de viver daquele jeito, deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Não, vamos escolher qual é o cliente que a gente quer atender. Qual é o público que eu quero atender? Qual é o tipo de projeto que eu desejo vender? Qual é a maneira que eu quero entregar os meus projetos? É online? É presencial? É um atendimento personalizado? Não, é um atendimento rápido. Pense de que forma você pode se destacar já de cara, já de começo. E aí você já começa o seu portfólio em cima da sua maneira de se diferenciar. E não ao contrário, né? Não abrindo o escritório, senta lá e fica esperando que alguma coisa aconteça. Fica esperando que alguém olhe para o seu rostinho lindo e pense: como aquele arquiteto é bonito, é querido, é simpático, eu vou contratar ele. Não. O jogo do empreendedorismo, o jogo dos negócios não começam e não funcionam assim. Assim como eu te digo, é possível sim você se diferenciar, você se posicionar para ontem no mercado e alcançar o seu lugar e realmente viver do seu escritório. Você também tem que entender que você tem um negócio, que você tem que levar ele a sério e que você tem que sim ter postura e posicionamento e buscar trazer algo diferente para você realmente ter sucesso e alcançar o seu lugar na diferenciação. Só que quando eu falo trazer algo novo,
se posicionar diferente. Eu não tô aqui para te falar que você tem que inventar roda, né? Que você tem que criar algo extremamente diferente, algo extremamente inovador, algo que ninguém nunca pensou. A verdade é que todo mundo já falou de tudo. A verdade é que todo mundo já criou tudo, né? Não tem algo extremamente inovador no mercado. Tem sim como inovar, tem sim como criar coisas novas. Mas se nesse momento você faz parte de 90% das pessoas que não tem uma ideia mirabolante, uma solução fora da caixa, fique bem tranquilo. Você não precisa ter essa ideia fora da caixa nesse momento. Talvez nunca precise. Se você aprender a fazer o feijão com arroz bem feito, você já vai começar anos-luz na frente da grande maioria dos arquitetos. Porque o fato é que o arquiteto abre o seu escritório, ele cria o seu Instagram assim, daquele jeito, e ele fica esperando as coisas acontecerem. Ele fica esperando o cliente ideal chegar, ele fica esperando receber uma indicação. Sim, ele fica esperando que algo aconteça. E quando você simplesmente se posiciona, entende que você precisa ser diferente, mas esse diferente não necessariamente é criar algo fora da caixa. Esse diferente é você fazer o que tem que ser feito todos os dias. Apenas isso. Não tem nada tão de extraordinário. Entende? Então, diferenciação é você olhar para o seu mercado e entender onde é que eu vou me encaixar. Onde é que eu posso entrar? Faz sentido para você? Meu Deus, deu tosse agora. Então, quando eu comecei, eu cometi um erro muito grande, que eu simplesmente comecei a fazer postagem e oferecer o meu serviço sem pensar em nada. Eu simplesmente oferecia para as pessoas o meu trabalho, eu simplesmente ia lá e postava um projeto, e aí hoje eu fazia um projeto de uma coisa, amanhã eu fazia projeto de outra coisa, e aí quando eu vi, a minha vida era uma bagunça. As pessoas que me acompanhavam, as pessoas que ouviam falar de mim, elas olhavam para mim e elas não entendiam muito bem quem era a Yasmine, né? Ah, ok, Yasmine é arquiteta. Tá, legal, vou fazer um orçamento com ela. A Yasmine é arquiteta. Sabe quando a gente olha para um profissional e a gente só vê ele é arquiteto? A gente não vê nada de diferente nele. A gente não vê nada de interessante, né? A gente não consegue se conectar. Hoje mesmo pela manhã eu falei no Desperta Arque que não podemos ser pessoas mornas, né? Aquela pessoa que não se arrisca, que não faz nada de novo, que não se posiciona. Da mesma forma que acontece a nossa diferenciação. Eu tenho que ser visto por algo no meu mercado. A Yasmine é especialista em residências. A Yasmine é especialista em residências e interiores de residências com pé direito duplo, com fachadas com grandes vidros, com design de tal jeito, com tais cores, com tais referências. Né? Recentemente uma cliente entrou em contato que já me acompanhava há bastante tempo. E aí eu fui passar um orçamento para ela da residência e ela me falou assim: Yasmine, eu te chamei para fazer um orçamento porque eu percebi que tu tem um estilo nos teus projetos e eu gosto muito desse estilo. Eu me identifiquei muito. Eu vejo que tu tem um estilo próprio. É dessa forma que o cliente tem que te olhar. Não é pensar algo extraordinário, né? Um projeto mirabolante. Não. É apenas você expressar o seu olhar. Eu sempre falo aqui, o cliente compra o seu olhar sobre arquitetura. É isso que o cliente compra. Porque se você entregar para um cliente um ambiente e pedir para ele decorar, ele não vai saber o que fazer. Mesmo que você dê dinheiro infinito para ele. Imagine que você encontra um cliente e fala o seguinte para ele: eu vou pegar a sua sala de estar e eu vou lhe dar dinheiro infinito para você comprar tudo que você achar que precisa. Dessa forma, você conseguiria decorar a sua casa? Muito provavelmente, esse cliente vai dizer: não.
Com certeza não. O problema não é só eu ter o dinheiro. O problema é eu saber fazer as combinações certas, montar esse ambiente, deixar bonito, deixar interessante. E é isso que o cliente compra de nós. O nosso olhar, a nossa diferenciação, a nossa maneira de olhar aquele ambiente. E algo muito curioso que eu percebo é que o arquiteto, ele olha para a concorrência e ele pensa assim: bom, se o fulano de tal, ele tá postando projeto, eu vou postar projeto também. Se o fulano de tal tá falando sobre isso, eu vou falar sobre isso também. Se o arquiteto tá projetando tal coisa, eu vou projetar também. Gente, existe tanto mercado na arquitetura, existem tantas áreas diferentes que a gente pode atuar que você não tem a menor ideia. Quem sabe você para dar uma pesquisada. Quais são as possibilidades que a arquitetura oferece? Porque não é só de projetos residenciais que vive o mundo da arquitetura. Né? Existem comerciais, odontológicos, hospitais, restaurantes, lojas de roupas, lojas de alimentação. Existem tantas possibilidades na arquitetura. Por que você vai ficar fazendo mais do que todo mundo faz? Ah, Yasmine, mas eu adoro fazer tal projeto que a maioria dos arquitetos fazem. Ok, tá tudo certo. Também vai ter mercado para você. Agora, quem sabe você começa a expressar o seu olhar sobre isso. Porque pensa comigo, quando eu posto um projeto, né? Vamos usar o exemplo do projeto porque é algo super fácil de entender. Quando eu posto apenas um projeto, somente isso, nunca mais posto sobre outras coisas. Como é que eu vou mostrar o meu olhar? Pensando que o nosso cliente é leigo. O nosso cliente, ele olha um projeto, a única coisa que ele enxerga é a beleza daquele projeto, é as cores daquele projeto, é a maneira como está posicionado aqueles móveis. O cliente não entende que a gente trabalha horas naquele projeto, que a gente fez uma pesquisa bibliográfica, que talvez você fez uma viagem e trouxe essa referência para botar naquele projeto. Que você criou aqueles móveis, que você personalizou aqueles móveis. Que você não foi lá e escolheu qualquer coisa pronta para colocar no projeto. Olha a quantidade de informações riquíssimas que você deixou de explicar e de falar e de mostrar quando você simplesmente posta um projeto. Esse é o primeiro caminho para você não conseguir criar diferenciação alguma. E que era o que eu fazia, né? Então, o que eu fazia? Eu fui lá, me posicionei em fazer tudo que era projeto. Tudo que entrava eu fazia. Ah, Yasmine, mas eu tenho que fazer tudo que aparece, porque eu tô começando. Ok, você pode fazer tudo que aparece. Mas quem sabe você foca em mostrar aquilo que você quer atrair. Afinal de contas, não é o cliente que te escolhe, é você que escolhe o seu cliente. Quando eu escolho o que eu vou mostrar na minha rede social, automaticamente as pessoas que entrarem nela irão ser atraídas por aquilo que está na minha rede social. Se eu quero vender projeto de casas, eu preciso mostrar casas. Se eu quero vender projeto de restaurante, eu preciso mostrar projetos de restaurantes. Mesmo que você faça tudo, a reforminha pro tio, né? O escritório do fulano, o puxadinho do ciclano, não tem problema, mas não mostra. Mostra aquilo que você quer atrair. E aí eu fazia o quê? Eu mostrava tudo. E aí eu causava o quê? Confusão no meu cliente. Por quê? Porque em vez de eu me tornar uma arquiteta que tinha diferenciação, eu me tornava o quê? Uma arquiteta genérica. Ou seja, aquele profissional que faz tudo, mas que não é especialista em nada. Aquele profissional que faz tudo, mas não é diferente em nada. E as pessoas não pagam para você ser genérico. As pessoas pagam por você ser diferente. Por que você compra a Apple? Porque a Apple é diferente. Por que você compra um projeto de um arquiteto renomado? Porque ele tem um olhar diferente. Por que você compra uma peça de design? Por que você compra um quadro de arte?
Porque aquela peça, aquele quadro, aquela pintura, aquilo é exclusivo. Aquilo é único. Aquilo é diferente. Então é pelo mesmo motivo que o cliente também te contrata. Porque você simplesmente colocou o seu olhar sobre aquilo. Então, diferenciação é muito mais simples do que você pensa. Só que você tem que aprender algo que é fundamental. Não adianta você ser uma pessoa super diferente, você ter foco em um nicho específico, você postar apenas um tipo de projeto, você captar apenas um tipo específico de cliente. Você se posicionou certo, tá na linha certa, tá fazendo o projeto certo, o cliente certo. Só que você não tá mostrando o que você tem de diferente. Porque quando eu simplesmente posto um projeto e não faço mais nada, eu não tô dando a oportunidade do cliente me conhecer e entender o que existe por trás daquele projeto. Porque entenda, o cliente, ele é uma pessoa completamente leiga. Ele não sabe a quantidade de horas que a gente leva para fazer um projeto. Tanto que esse é um dos principais motivos pelos quais os arquitetos não conseguem cobrar o valor que realmente desejam. Porque eles não mostram o tempo que leva para fazer um projeto. Eles não mostram o envolvimento que tem em fazer um projeto. Eles não mostram a quantidade de horas de pesquisa, de envolvimento, de pensamento, né? de personalização daquele projeto. Ele simplesmente fica um mês desenhando, abre o seu Instagram e pá, posta um projeto. E aí o que isso significa? Só mais um projeto. E aí que começa o seu erro. Então percebe que você não precisa criar algo mirabolante. Você só precisa transformar aquilo que você já faz em algo interessante e comunicar isso para o mundo. A partir do momento que eu entendi isso, o que eu comecei a fazer na minha rede social? Eu comecei a mostrar a maneira como eu desenvolvia um projeto. Porque olha que interessante. O que é marketing? Se você for pensar, o que é o marketing de um escritório? O marketing de uma marca? Nada mais é do que eu colocar num alto-falante tudo que eu tenho de melhor. Nada mais é do que eu pegar aquilo que eu já faço e dar um nome diferente para aquilo. Dar uma personalização diferente para aquilo. Olha que simples. Recentemente, a arquiteta que trabalha comigo, faz um tempo já, ela me falou assim: Yasmine, olha só que interessante. Eu entrei no perfil do fulano de tal e o fulano de tal escreveu o seguinte numa postagem que ele fez. Ele postou a foto de um móvelzinho de apoio de uma Suite Master e ele escreveu assim: projeto do aparador personalizado de acordo com o desejo do cliente. Aqui nós trabalhamos com uma mistura de cores, daí escolhemos a lâmina tal, com a lâmina tal. A gente desenhou esse projeto exclusivamente para o cliente X. Nós buscamos um puxador que fizesse composição com o design daquele projeto. E aí ela me falou assim: Yasmine, a gente também faz isso. A gente precisa falar sobre isso. Bingo, é isso. Você também faz isso, né? Se eu te pedir agora para você desenhar um dormitório, né? Vamos lá, vai desenhar uma Suite Master. Você concorda comigo que tudo que tiver desenhado nessa Suite Master é personalizado? É um design único? Sim! Tudo que nós fazemos, praticamente tudo que nós fazemos, é um design único. Por quê? Porque a gente desenhou, a gente criou, detalhe por detalhe, a gente criou a gaveta, a gente cria o puxador, a gente cria a composição das cores, a gente cria o espaçamento dos ripados. Tudo é personalizado. Agora você tem duas opções. Você pode chegar lá e falar que você faz projetos
simplesmente projetos, ou você pode falar que você faz algo personalizado, algo com design, algo com a identidade do cliente, algo com a personalidade desse cliente. Percebe que o número 2 aqui tem muito mais poder? Tem muito mais diferenciação? É apenas a maneira como eu falo. Se você for observar as grandes marcas que possuem um marketing forte, um marketing interessante, elas simplesmente falam de maneiras diferentes sobre aquilo que elas vendem. Muitas vezes elas vendem a mesma coisa que outras pessoas. A diferença é a maneira como elas vendem aquilo. Então eu não tô te falando para você criar roda, nem para você oferecer um serviço que ninguém nunca ofereceu. É claro, se você criar algo interessante, algo único, que bacana. Você vai ter ainda mais diferenciação. Agora, se você apenas mostrar o que você faz, você já vai alcançar muito mais pessoas e finalmente você vai conseguir se destacar. Então, a gente precisa sair do casulo, né? Não é ficando aqui atrás da câmera sem aparecer que eu vou conseguir gerar valor sobre o meu trabalho, que eu vou conseguir mostrar para os clientes que eu sou diferente, que eu penso com mais carinho, com mais atenção, ou que eu entrego um projeto mais rápido, ou que eu entrego um projeto dentro do custo do meu cliente. Seja lá o posicionamento que você quer se posicionar. Não importa, né, se é personalização, se é um projeto rápido, se é um projeto com custo baixo, se é um projeto de design, algo extremamente exclusivo. O seu posicionamento é você quem define. Agora, se eu não mostro ele, eu nunca vou conseguir me diferenciar. Né? Então, fazendo um breve resumo, rapidamente, do que é o me diferenciar, tudo começa no seu posicionamento. Qual é o cliente que eu quero atender? Qual é o tipo de projeto que eu quero vender? Como é o meu serviço? O que de diferente eu posso oferecer para o meu cliente que a minha concorrência não está oferecendo? E isso tá dentro de você, tá dentro da sua personalidade. Talvez você é uma pessoa super atenta aos detalhes. Talvez você é uma pessoa que adora pensar a combinação de revestimentos. Você vai lá e escolhe 2, 3 tipos, faz um mix com aqueles revestimentos. E em todos os seus projetos sempre tem personalidade nos revestimentos. Ou você sempre usa cores bem diferentes, bem coloridas. Busque dentro de você aquilo que você já faz naturalmente. Só que mostre isso como se fosse um grande diferencial. Porque aí você vai ser visto como tendo este grande diferencial. Esse é o grande segredo. Essa é a grande sacada. Ninguém inventa roda hoje. Ninguém oferece um serviço que não existe. Não. As pessoas oferecem as mesmas coisas. A diferença é que elas oferecem de maneiras diferentes. E a sua rede social é um dos melhores lugares para você começar a se destacar. A você começar a se diferenciar, né? Porque se você for pensar o seguinte, imagina que se todos nós que estamos aqui fôssemos colocados em uma loja de decoração. Imagina que todos nós que estamos aqui entramos em uma loja de decoração e cada um de nós vai receber um ambiente, um espaço de 3 metros quadrados que nós precisamos decorar. E nessa loja vai ter decoração de tudo que é tipo. E você não tem limite de compras, você pode colocar tudo o que você quiser nesse ambiente. Você concorda comigo que cada um de nós vai pensar aquele ambiente de uma maneira completamente diferente um do outro? O meu vai ter uma cor, o seu vai ter outra cor, o do colega vai ter um outro revestimento, o meu vai ter um layout, o do colega vai ter outro layout. E é isso que nos torna únicos, é isso que nos torna diferentes. Só que se eu não pegar isso que me torna diferente e não expressar para o mercado, através das minhas postagens, através da minha explicação sobre aqueles projetos, através dos meus próprios projetos, através
da reunião que eu estou fazendo com o cliente, explicar a minha maneira de pensar que é diferente, a minha maneira de projetar, mostrar o resultado que eu tenho com a minha maneira de trabalho. Se eu não mostro, ninguém me percebe. E esse, sem dúvida, é o primeiro caminho, o primeiro passo para você começar a se destacar numa multidão de profissionais que não fazem nada do que eu acabei de falar. Se você for pegar os 100 e poucos mil arquitetos formados no Brasil, a gente conta nos dedos aqueles profissionais que realmente se posicionam. E aí você percebe o quão gigante é o nosso mercado e a oportunidade que você tem de começar e realmente logo crescer e começar a ter os seus clientes. Porque com diferenciação você vai ter mais clientes, você vai cobrar mais pelos seus projetos e você vai ter muito mais resultados. Então, a partir de hoje, pense sobre isso e encontre a sua diferenciação. Ela está dentro de você. É só você começar a expressar ela para o mercado. Tá certo, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado do Movimento Viver de Arquitetura de hoje, que nós falamos um pouquinho sobre diferenciação. Se você está assistindo no replay, coloca aí um comentário me contando qual foi o insight que você teve, ou se surgiu uma dúvida, manda também, que eu tô sempre por aqui para estar trazendo novos conteúdos e para poder te ajudar a chegar aos 10K de faturamento, a se tornar um arquiteto 10K no nosso mercado.